Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes, aqui do canal, e hoje vamos fazer transparência. E resolvi gravar esse vídeo dessa transparência aqui, que tá maravilhosa, para vocês aprenderem a fazer juntinho comigo, tá? Lembrando que esse vídeo não vou disponibilizar risco, tá? Vocês vão aprender a fazer transparência para usar aí no trabalho de vocês, tá bom? As cores usadas vai ficar na descrição do vídeo, e na descrição desse vídeo você encontra também o link para o meu curso online de pintura em tecido, que está imperdível, tá? Então, vamos lá? Olha só, para fazer uma transparência perfeita assim, primeiro é necessário fazer o líquido que está dentro bem certinho, tá? Faz o líquido, espera secar, tá? Aqui, dentro da minha taça tem um vinho, tá? E antes de fazer esse líquido, eu faço também um fundo bem clarinho lá por trás. Gente, o fundo tem que ser bem clarinho mesmo. Aqui eu usei azul soft e um pouquinho do cinza claro, tá? Bem clarinho. Quanto mais vocês conseguirem fazer o fundo clarinho, mais bonito fica, tá? Espero secar também. Depois de seco, tanto o fundo como o líquido que tem dentro da taça, eu venho com um pouquinho do cinza claro e do branco aqui do ladinho e vou dando uma pinceladinha. Eu observo, gente, onde que a minha transparência vai pegar luz e onde vai ficar um pouquinho mais escuro. Aqui no meio, ó, onde o meu líquido aparece mais escuro, eu venho com um pouquinho do cinza, tá? E aqui, ó, do outro lado da taça, para fazer a contraluz, eu venho com um pouquinho do cinza claro e do branco, para dar uma clareada, uma primeira clareada nessa taça, tá? Tô usando o pincel número 6 da 421, vou pegando bem de pouquinha tinta junto com a aquarela silk, tá? Agora eu venho com um pouquinho do cinza e vou fazer o risco dessa taça. Olha só, aqui, muito cuidado, tá? Eu não preciso fazer o risco, o contorno inteiro da taça, não, só em alguns lugares. E vou fazer aqui eu vou chamar de gargalo que ela tem, que é um detalhe aqui na boca da taça, tá? Bem pouquinho. Eu umedeço meu pincel no aquarela silk, venho trazendo de pouquinha tinta. E não precisa vocês ficarem com medo dessa tinta sair na lavada, que não vai sair. Sabe por quê? Primeiro, a tinta tá penetrando bem no tecido, porque eu tô usando o aquarela silk. E segundo, já tem uma mão de tinta aqui, que é o fundo que eu passei pegando por cima do meu desenho, tá bom? Então, podem fazer sem medo. Tá, feito isso, eu venho, ó, ajeitando bem certinho aqui, ó. Vou passar um pouquinho do cinza, desenhando a boquinha da minha taça. Aqui também exige muito cuidado, porque eu não posso entortar de forma nenhuma o meu risco. Preciso respeitar bem a posição que a taça tá. E a boquinha dela ali, ó, tem que seguir a mesma posição que o líquido ali de baixo está. Então, ele aparece meio de lado, então a boquinha da taça vai ficar do mesmo jeito. Gente, agora eu mudo meu pincel, pego o pincel número 2, tinta bem na pontinha do meu pincel e venho desenhando aqui, ó, na boquinha da taça, a largura desse vidro, tá? Quando a gente olha um vidro nessa posição, quando ele mostra pra gente a largurinha dele ali na beiradinha da taça, se vocês repararem, sempre aparece um pouquinho mais escuro, tá? Venho aqui, ó, vou desenhar aquele detalhezinho que apresenta pra gente o fundo da taça quando o líquido é meio transparente. Vocês observaram que esse vinho aqui, ó, ele não tá aquela cor bem escura, né? Ele tá meio transparente. Então, vai aparecer para mim os pontinhos mais escuros ali do grosso, ali onde o vidro fica bem mais grosso, que é o pezinho ali da minha taça, tá? Com o mesmo pincel número 2, o branco, eu já venho fazendo, ó, os pontos de luz. Eu vou começar aqui por baixo, tá?
O vidro, gente, ele reflete bastante luz. Então, eu respeito o lado que entra a luz no meu trabalho e vou caprichando nos meus pontinhos de luz aqui na minha transparência, tá bom? Faço alguns aqui, dou um detalhezinho aqui do ladinho, com bastante cuidado. Venho aqui, ó, pertinho de onde eu coloquei aquele pouquinho de preto e vou colocando o meu pontinho de luz. A princípio, não preciso deixar tão forte, tá? Depois eu venho com o pincel zero e coloco o brilho mesmo, o brilho intenso do vidro, tá? Aqui, ó, venho mais um pouquinho e vou esfumando, dando uma puxadinha para baixo, tá? Venho, ó, com mais um pouquinho e vou puxando aqui, ó, bem pertinho de onde eu passei o cinza, tá? Com bastante cuidado. Passo o meu pincel e dou uma leve esfumada, deixando, ó, já o ponto de luz, tá? Delicado, mas bem visível. Venho aqui, ó, bem na boquinha, aqui no meio também vai apresentar alguns pontinhos mais suaves, ó, tá? Por causa do detalhe que tem, como se fosse um pescoço nessa taça. Venho aqui, ó, do lado de cima, de dentro, lá da beiradinha, do vidro e faço também os meus pontinhos de luz, tá? Venho com mais um pouquinho do branco. Agora, eu já pego o pincel número 6, vou dando uma espalhadinha, ó, porque nessa região vai ficar claro, tá? Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, para dar uma claridade maior, então eu pego um pouquinho do branco e do cinza claro, tá? Junto com a aquarela silk. Bem pouquinho e dou uma puxadinha aqui para baixo, ó, deixando ainda mais claro. Ajeito bem a beiradinha do vidro por causa da posição que ele tá, bem certinho. Aqui no meio, ó, depois desse gargalinho, fica um pouquinho claro. Agora, eu venho com o meu pincel zero, o branco, vou trabalhar com ele puro, sem o aquarela silk, vou destacando, gente, o ponto de brilho, tá? Onde reflete mesmo o brilho aqui no meu trabalho. Venho aqui por cima, ajeito um pouquinho com o preto, bem certinho, a voltinha aqui, ó, e é interessante eu fazer os dois exatamente iguais, tá? Com bastante cuidado. Volto pro branco e vou colocando, ó, os pontinhos de luz aqui na minha taça, tá bom? Capricho bastante, com bastante cuidado. O brilho, o vidro é bem refletor de luz, então aqui, ó, é só cuidar mesmo e colocar os pontos de luz, o brilho, bem na direção de onde entra a minha claridade, tá? Faço um detalhezinho aqui nesse pescocinho da minha taça. Venho com um pouquinho mais, ajeitando aqui, ó. Bastante cuidado para não entortar o meu desenho. E pronto, gente, tá aí uma linda transparência. Transparência parece uma coisa difícil, mas é super fácil de fazer. E como vocês observaram aqui, não é feito só com branco, tá? O principal da transparência é você fazer um fundo lá por trás dela, ó. E vocês observam que eu mesmo apesar da tinta que eu passei aqui para fazer minha transparência, eu consigo ver o fundo lá por trás. Aqui eu vou colocar um ponto mais de luz, porque é bem redondo, essa parte aqui é bem cheinha, e ele reflete aqui, ó, o meu pontinho de luz também. Repito, ali no pescocinho e lá em cima. E pronto, ó, tá aí uma linda transparência. Lembrando que não vai ficar risco, as cores vai ficar na descrição do vídeo, junto com o link para o meu curso online de pintura em tecido. Esse vídeo foi feito para aquelas pessoas que têm muita dificuldade e muita vontade de aprender transparência, ver como que é fácil fazer uma transparência linda assim, tá? E de forma bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.